Seja muito bem-vindo a mais um Programa Jovem. O Programa Jovem de número 8, 7, 10, não lembro. São muitos e vão vir muitos ainda. Hoje eu tô aqui com a Bia. Oi, Bia. Oi, Wallace. Você tá bem, Bia? Tô bem, e você? Ah, eu tô maravilhoso, Bia. Que bom, que bom. Hoje, Bia, a gente tem uma programação um pouco diferente. Qual que vai ser? Ah, fique e descubra. Mas antes da gente ir pra essa programação, o que a gente vai ter agora? Agora a gente vai ter um momento de louvor, mas daqui a pouquinho a gente vai ter mais coisas, então continue assistindo a gente. Então aguenta um pouquinho que daqui a pouco a gente vai dar procedimento. Mas antes, a gente vai adorar o Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos pro nosso louvor.
E hoje nós teremos uns convidados muito especiais, mas antes eu gostaria de apresentar novamente, assim como nos outros programas, a nossa plateia, né não, plateia? A nossa plateia com Eita, mais que de animação. 500 pessoas. Vai de novo, plateia, vai! É isso, Gustavo? Só o Gustavo, vai, Gustavo! Obrigado, Gustavo. Mas agora a gente tem convidados muito interessantes para apresentar a vocês. Vai ser uma dinâmica um pouco diferente, mas eu creio que vocês vão gostar muito. Vou pedir para os convidados entrar agora. Agora... Não, vem cá, tudo bem? Ai, meu Deus. Espero que vocês estejam bem. Mas antes eu gostaria de apresentar os nossos convidados. Hoje eu estou aqui com a Amanda e com o Jefferson, que são do Ministério Sara Nossa Terra, mas são dias diferentes, né? Você é da... Sara tá bom. E você é da... Jardim Sul, Morumbi Sul. Deu uma travadinha, foi na... Eu acho que eu dei uma esquecida. Será que ela tá indo mesmo? Amanda. Sou gente. Olha, sei Não quis não. falar que é do Morumbi. Não, pra ficar tranquila. Ela falou, não, vocês relé... Não, não é isso não. Irmã, cepção. Gente. Mas, para começar a nossa conversa, eu queria entender com vocês como foi o primeiro contato de vocês com a igreja especificamente. Se nesse processo que vocês tiveram o primeiro contato com a igreja, vocês já congregaram, se vocês já se converteram, ou como foi esse processo aí para vocês? Pode ir. Então, o meu primeiro contato com Deus foi um pouco, vamos dizer assim, constrangedor para mim mesmo. Porque o meu líder, ele tinha dado o exemplo do revisão dele, falando que foi num sítio, falando que foi algo totalmente extraordinário. Esse na Sara Nossa Terra. Sim. Entendi. Foi em 2021, época de pandemia. Aí eu fiquei com aquela expectativa. Você estava com a máscara ainda? Não, antes... Tipo Antes de assim, começar, de estourar. Nossa, você converteu. O primeiro contato foi na pandemia? Foi. Aí, beleza. Ele dando a propaganda dele, 1000 maravilhas. Eu com aquela expectativa, eu quero sítio, eu quero viver o que ele viveu também. Aí no meu, por conta da pandemia, jovem e imaturo, não entendi o porquê que ia ser na igreja. Aquilo já me gerou uma revolta, tanto que eu só fiquei até o almoço do retiro. Do almoço eu fui embora. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você foi tipo para um sítio, é isso? Não, foi tipo assim, eles tinham passado lá em casa, comunicado. Foram como na sua que ia casa. ser. Só que, tipo assim, na hora que eles foram comunicar meus pais, eu saí de perto, né? Assunto de adulto, eu não me metia. Uhum. Aí, quando chegou o dia, eu tive a surpresa que ia ser na igreja e não ia pro sítio. Ah, entendi. Aí a expectativa Já estava que eu pensando na tava, piscina, exatamente, no fute que ia ter, na cabana, num possível churrasco que ia ter. Entendeu? Meu Deus. Aí frustrou as expectativas e eu fui embora no almoço. Assim, ah, Isso você tinha quantos anos? Olha, em 2021, eu devia ter uns 14, 15, por aí. e você, Amanda, como é que foi? Oi, gente. Tudo bem? Bom, a minha primeira experiência que eu tive na igreja com Cristo foi através de uma amiga. Então, eu congregava numa igreja batista também, que ela ficava lá no São Luís. E, por ser muito longe, eu sempre pedia para Deus me arrumar uma igreja aqui perto da minha casa. E aí, acabou que eu conheci a Igreja Batista El Shaddai. Qual será essa igreja? Aonde eu conheci a Igreja Batista El Shaddai, passando assim na rua, eu vi um lugar, aí eu falei assim, nossa, ali tem bastante jovem, então eu acho que eu vou ir também conhecer essa igreja. E aí acabou que eu comecei a ir, porque na época eu era muito nova, né, então eu tinha 13 anos, só que facilitava muito, na verdade eu tinha na faixa de uns 11 a 12 anos quando eu comecei a congregar. Você era bem nova. Eu era bem nova, então eu só congregava outra igreja quando eu dormia na casa da minha amiga. Porque aí ela me levava para a igreja dela, que ela frequentava. Então, eu comecei a ter realmente essa experiência lá, mas aonde eu comecei mesmo a criar raiz foi através da Batista El Shaddai. Aí, tipo assim, entrando mais na pergunta. Quando vocês se firmaram, vocês falaram assim, entramos na igreja. Vocês acreditam que nesse processo, assim que vocês tiveram o primeiro contato, vocês
não se converteram de primeira. O Jefferson foi por causa do almoço, que já foi embora, ele meio que respondeu E essa o almoço pergunta. estava bom, era estrogonofe. Foi bom, pelo menos, o almoço. O almoço foi, o restante... O restante você não quis mais. Mas esse processo, assim, que vocês entraram para a igreja, vocês acham que vocês já se converteram? Ou foi um processo um pouco demorado? Então, depois desse período desse retiro, que foi na igreja, passou-se o tempo da pandemia, a pandemia amenizou, até que disseram que ia ter o retiro na igreja, ou no sítio. E nesse retiro, meu líder ia se batizar. Aí ele me convidou para ir, eu com aquela resistência, tipo assim, cara, eu não vou para ser enganado de novo, só que tipo assim... Eu não vou para a igreja de novo para almoçar e ir Falando que embora. Falando que a Entendeu? igreja Só que não foi engana. falta de aviso, foi falta de atenção minha. Aí dessa vez foi no sítio, aí ele insistiu, o valor é tal, eu dou 100. Você dá o restante, mas eu quero que você vá, porque é algo muito importante para mim. Você encheu tanto meu saco durante Tá tanto bom. tempo que eu vou. Foi a persistência, né? Foi pela persistência e pelo cansaço que ele me ganhou. Aí depois desse encontro que ele teve, eu vivi a experiência como revisionistas, que é as pessoas que vão pela primeira vez. Desde ali eu fui conhecendo Jesus e cada vez querendo conhecer mais. Aí eu fui vendo o quanto Jesus estava fazendo na vida dele e o quanto Jesus estava transformando a vida dele. E aquilo ali foi me tocando, tanto que passou-se um tempo, quando eu voltei, eu era uma pessoa que sentia muitas mágoas. Aí desse retiro, então, para alguém muito novo, eu guardava muita coisa. Aí, através desse retiro, graças a Deus, fui liberto dessas coisas. E um culto depois desse retiro, que foi numa terça-feira, eu tive uma imagem, lá tinha uma senhora, toda igreja tem uma senhora que cuida da cozinha. Não, impressionante. É impressionante. Cozinha muito bem, né? E que cozinha muito bem. E essa senhora estava ajoelhada, ela me lembrou muito a minha avó, que era alguém que eu era muito apegada. Aí, tipo assim, é como se a luz da lua mirasse nela e só existisse ela naquele momento. Deus está querendo falar alguma coisa e dali em diante eu tive certeza que era ele, entendeu? Não entendi o porquê, como, mesmo sendo muito novo, mas eu sabia que era ele. Que legal. E eu sempre tive uma experiência muito forte com Deus, sempre tive um contato assim muito íntimo com Ele, mas naquela época, por ser muito nova, talvez eu não entendia muitas coisas, né? Mas eu sempre tive esse contato direto com Deus. Então foi muito fácil, pelo fato da igreja ter muitos jovens, então foi muito fácil eu congregar lá e me identificar, porque tinha pessoas da minha idade. Então, a partir do momento que tinha jovens ali dentro, tinha muita coisa envolvendo os jovens também. Então, automaticamente, a gente se aproximava mais de Deus também, porque a gente estava ali sempre ali junto, sempre fazendo alguma coisa, né? Fazendo através de dança ou através de... que a gente dançava muito, né? Fazia bastante evangelismo nas ruas. Nossa, também, demais. Né? Então, a gente acabou tendo uma intimidade muito grande com Deus, mesmo a gente ainda tendo pouca idade, né? Porque a gente sempre estava ali na ativa. E a nossa ideia sempre era levar outras pessoas para a igreja, né? Conhecer a Cristo, principalmente os jovens. Isso já na Batista, Na Batista ainda, sim. lá do São Luís? Não, É já daqui. aqui. Aham, na El Shaddai. Então, alegra o coração de Deus, trazendo mais uma pessoa, já faz tempo já, né? Exatamente. E você ficou quantos meses, anos com a gente aqui? Nossa, eu fiquei muito tempo, viu? Eu fiquei, eu acho que, congregando aqui com vocês, uns 6, 7 anos, mais ou menos. Então, assim, tem muita história para contar. Muita coisa. E eu fugindo no almoço, misericórdia. Tá Você vendo? fugindo do almoço. Então, o nosso almoço foi bom. Pagou. Pagou. Ô Jefferson, e antes dessa chegada na Sara Nossa Terra, né? Que já foi direto na Sim, Sara Nossa sim. Terra. Você teve alguma outra experiência? Assim? Então, minha tia, ela sempre foi católica, ela me levava quando era muito novo, mas é a criança, só fica no quartinho pintando, uma alemã, uma palavra, e você não lembra de muita coisa. Mas depois eu tive a experiência aqui, que foi o casal Fábio. Eles me trouxeram, aí eu tive uma pequena experiência aqui, que não durou muito tempo. Aí depois o meu outro contato foi com a Sara mesmo. E quando você veio, você chegou a receber uma Bíblia também, né? Sim, eu ganhei uma Bíblia que durante um tempo eu fiquei lendo a capa, que teve até um manuscrito de vocês, uma dedicatória. Então foi algo bem bacana e foi o primeiro contato com Deus, de certa forma, né? Através desse presente que vocês me deram. Legal. Eu gostaria de saber dos dois, se ao longo da caminhada cristã de vocês, se teve algum momento que vocês se desviaram, se deixaram de seguir a Jesus,
deixaram de estar na igreja? E se aconteceu, o que levou isso a acontecer e os motivos por causa disso? Vocês podem fazer pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Então, aconteceu o seguinte, chega a me afastar, eu não me afastei, desviar, no caso, sair da igreja, deixar de frequentar, não me ocorreu, mas ocorreu momentos de dúvidas, onde eu deixei de fazer tudo que eu fazia, seja participar do louvor ou uma célula. Então, eu deixei aquilo de lado por conta de dúvidas. E eu acredito que, tipo assim, é normal você ter dúvidas, mas dependendo das dúvidas, você sabe que é algo que não vem de Deus. E eu deixei com que elas entrassem na minha mente e ficassem, entendeu? Eu criei dúvidas se ali era o local que eu deveria estar, porque, tipo assim, ali eu já estava cerca de 1 ano. Aí aquela dúvida do jovem, por que só eu sou cristão e minha família não? Por que só eu estou vivendo isso e minha família não? A sua família, só para entrar mais no assunto, a sua família era toda católica? Não, minha tia, tipo assim, essa tia é mais distante na família, a esposa do meu tio, só que eles separaram, Sim. aí ela é uma parte da família. A minha família mesmo não frequenta a igreja direito. Ah, entendi. E você, Amanda? Eu fiquei afastada durante mais de 10 anos, longe de Deus. Foi um tempinho. Muito. E o que levou isso? Consequências, né? Porque tudo que a gente faz na vida tem consequência, tanto as nossas atitudes boas como ruins. Então, nesse caso, eu acabei me afastando, né? Achando que o mundo tinha algo para me oferecer melhor, mas era só ilusão, era algo ali de momento. Então, quando a gente sai dos caminhos de Deus, a gente sai achando que vai ser 1000 maravilhas, só que a gente não espera as consequências disso, né? Então, quando eu saí dos caminhos de Deus e fiquei afastada, eu sofri muitas consequências de atitudes que eu tomei que me levaram a colher essas coisas. Então, é igual a gente fala, por exemplo, não adianta a gente pegar, plantar lá maçã e vai nascer banana. Não existe isso, gente. Ou você planta aquilo ou não. Então, basicamente, eu saí dos caminhos de Deus, fiquei afastada, mas para honra e glória de Deus, já voltei, em nome de Jesus. Estou renovada. E assim, você falou um pouco da experiência que é se desviar, né? Mas assim, como que funciona a cabeça de uma jovem quando ela se desvia, assim? Eu acho que quando você se desvia do caminho de Deus, a sua mente ela fica muito confusa. Por exemplo, você não consegue entender o que está acontecendo, certas coisas na tua vida, e também você sente um vazio muito grande, né, dentro do seu coração. Então, esse vazio, a gente costuma dizer que a única pessoa que preenche é Jesus, porque o vazio que a gente sente é do tamanho de Jesus. Então, quando a gente sai do caminho de Deus, a gente fica com a nossa cabeça muito confusa em todas as circunstâncias, em tudo, tanto nos relacionamentos, amizade, familiar. Então, a gente não consegue entender. Então, eu acho que a cabeça de um jovem fica basicamente assim, perdida, confusa. E é muito interessante que vocês falaram sobre as experiências que vocês tiveram. Eu queria saber de vocês, na concepção de vocês, entendimento, se vocês acham que o mundo ele dá muitos atrativos que atraem um jovem a sair da presença de Deus. Você falou sobre dúvidas que vocês tiveram, você falou sobre consequências. Eu queria entender de vocês se vocês acham que o mundo ele vai oferecer atrativos para tentar tirar o jovem da igreja e como funciona mesmo a mentalidade do jovem que está passando por essa parte. Então, o jovem, ele tem uma dinâmica bem diferente, porque a gente diz que a criança tem o interesse em descobrir as coisas porque pergunta muito, mas diferente um pouco da criança, o jovem tem a questão de descobrir na prática. E sim, o mundo, infelizmente, ele tem muitas coisas atrativas. O pecado, ele é atrativo. Sim. Tanto que muitas pessoas se desvirtuam por conta disso. Por conta de bebida, mesmo que seja algo pago, por conta de atração carnal, algo do tipo. Então, tipo assim, o jovem vai querer experimentar aquilo que não deveria, mesmo tendo direcionamento, porque, infelizmente, ele é curioso. Mas é onde a gente entra fazendo o papel de igreja. Em vez de apontar, a gente direcionar e acolher a pessoa, entendeu? Sim, fortalecer, né? Sim, exatamente. A gente entende que o papel da igreja é Exatamente, fortalecer a pessoa, né? Exatamente. Sim, eu queria concordar com o que ele disse, porque é igual ele falou, o jovem, ele é muito curioso, então ele quer aprender aquilo que ele está vendo no mundo. E as pessoas, elas são muito influenciáveis, ainda mais quando é jovem. Então, por exemplo, a amizade conta muito, né? Sim. Então, às vezes, a pessoa ela quer ali conhecer
aquilo que talvez a amiga viveu, ou o amigo viveu, então acaba meio que saindo dos caminhos de Deus. Então, sim, ainda existe ainda muitos atrativos para os jovens, mas foi igual ele falou, é importante a gente não julgar e abraçar para que eles entendam este lugar, que entendam que o melhor caminho é estar no caminho de Deus. Às vezes é um cabo de guerra, né? Tá o mundo e Cristo e a igreja puxando, né? Aí, complicado. É uma luta constante, né? Sim. Muito, muito constante. E pode até acontecer o que aconteceu com você, né? A gente nunca sabe o que está passando. Cada pessoa é cada pessoa, na verdade, então, né? Esse é o fator principal para lidar com pessoas, é entender que são pessoas. Não é porque Sim. você trabalha com a dinâmica com um que vai funcionar para o outro, porque às vezes um é mais extrovertido, outro é menos. Isso influencia muito a pessoa que está cuidando entender que está trabalhando com pessoas e não com qualquer outro tipo robô, de ser, né, que tem uma padronização. Que tem um padrão, entendeu? Então acho que isso conta muito. E Amanda, você que realmente se desviou, durante esse período, você teve algum momento assim traumático, ruim? Você acha que você era feliz de verdade durante esse tempo? Não, eu costumo dizer que eu sempre tinha bastante pessoas à minha volta. Eu sempre fui muito comunicativa, então eu sempre tive muitos amigos, né? À minha volta, ao meu redor, sempre estava fazendo muitas coisas. Porém, às vezes no meu íntimo, eu sentia um vazio muito grande, tipo uma solidão que nada preenchia. Então, ao mesmo jeito que eu tinha ali aquelas pessoas que falavam assim, nossa, é tão bom estar perto de você, você é tão legal, eu não conseguia enxergar isso em mim porque eu não me via neste lugar, entendeu? Eu me sentia algo, tipo, uma solidão muito grande no meu coração. Então, eu sofri muitas consequências, tanto familiar, em relacionamentos, tive muitos relacionamentos, assim, frustrados, tanto com amizade. Então, assim, eu sempre tive isso, né, essas consequências, porque eu saí dos caminhos de Deus e não era feliz totalmente. Faltava sempre alguma coisa. Faltava algo, né? Que era Jesus. Que lindo. Que lindo. Esse período é interessante, né? O quanto o Espírito Santo incomoda a gente. Quando tá fora, né? Você já teve alguma Exatamente. experiência, Nossa, Amanda? já tive várias experiências, gente, de eu chegar no lugar e ficar assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Tipo, não era para mim estar aqui, o que eu estou fazendo aqui, de eu ir embora, sabe? Porque mesmo que o Espírito Santo não estava me acompanhando até aquele lugar, ele já me incomodava antes de eu chegar lá. Porque eu já sabia que aquele lugar não era o lugar para mim estar, entendeu? E aí eu via aquelas pessoas vazias ali, sabe? Tentando, talvez, pegar a frustração dela, né? Descontando em álcool, em drogas. Até porque eu também vivi um tempo neste lugar, né? Então, não vale a pena, gente. Quem sair do caminho de Deus, volte. Volte, né? Eu creio que é Volte. muito processo, né? É um processo. São processos que nem o filho pródigo. Ele saiu, Exatamente. só que ele teve que comer, desejar comer ali, né? A bolota dos porcos E é para super- voltar à presença, né? E é super importante você falar isso, porque eu me identifiquei muito com essa parábola. Porque mesmo eu estando no mundo, eu sempre tinha a identidade que tinha criado em mim, que era o Espírito Santo e Deus. Então, mesmo eu estando ali, vivendo aquilo naquele momento, eu sempre soube, dentro do meu íntimo, que a minha vida e os meus caminhos eram de Deus, que eu tinha que voltar para eles. Tanto que eu sempre brinco, né, que eu falava assim para Deus. Eu falava assim, Deus, eu quero voltar, mas eu quero voltar por amor. Não vem querer me voltar pela dor, não, porque eu não quero. Só que eu era tipo o filho rebelde, porque Deus sempre me dava a oportunidade de voltar por amor, só que eu nunca ia. Toda vez eu falava que queria voltar por amor, mas não ia. Só que aí, graças a Deus, Deus é tão bom que eu voltei por amor. Não foi pela dor, Não né? foi pela dor, mas foi através de um livramento que ele me deu. Eu estava bebendo com os amigos em um lugar, né, em um bar. Só que, na verdade, foi um dos livramentos, porque Deus, eu acho que já não estava aguentando mais o ser rebelde. Então, ele só estava me dando vários Ou você sinais. volta ou você volta. Ele estava me dando vários sinais. Porque Deus, ele é tão misericordioso com a gente, que mesmo assim, a gente estando errado, ele ainda escuta a nossa oração. Então, eu ficava falando assim, Deus, quero voltar por amor. Então, quando ele me dava vários sinais para mim realmente voltar para os caminhos dele, eu não quis voltar. E aí aconteceu que eu estava com os amigos bebendo e na volta a gente teve um acidente, bateu o carro. Só que foi algo tão do Espírito Santo que a minha amiga, quando ela sentou no banco da frente, ela olhou para trás e falou assim, Amanda, coloca o cinto. E eu coloquei o cinto. Nisso que eu coloquei o cinto, a gente bateu. E a batida foi tão forte
que pegou aqui e ficou roxo. Ficou roxo porque foi muito forte o impacto. E aí eu cheguei em casa desesperada para me contar isso para minha mãe. Eu falei, mãe, você não sabe o que aconteceu? Aí eu fui e contei para ela, e aí por isso que fala que a oração de mãe tem muito poder. A minha mãe, ela falou que ela estava dormindo e algo incomodou nela de madrugada, 3 horas da manhã, e ela se levantou, ajoelhou e orou pela minha vida. Caramba. E hoje eu estou aqui, mãe, justamente por conta da tua oração. E eu sou muito grata. Você vê que a oração, ela tem um poder. Ela tem muito né? poder. Às vezes a gente acha que Deus não está ouvindo, mas assim, não é no nosso momento, né? É no momento que Deus tem pra gente. Então. E não, e incrível que minha mãe sempre ficava falando, filha, você tem que voltar para os caminhos de Deus. A tua vida é nos caminhos de Deus, eu já te falei isso. Então a minha mãe, ela mesmo ela não me repreendendo nas minhas atitudes, porque eu já era adulta, ela sempre me dava os conselhos, ela sempre me falava o que eu deveria fazer. Então ela sempre orava para que eu voltasse para este lugar. Então hoje eu estou aqui justamente por conta disso. Voltei por amor, não foi pela dor, mas também foi do jeito que Deus queria. Você escapou. Ainda bem. Mas foi teve que ter um acidente de carro. Né? Exatamente, até porque... Quase pela dor. Quase pela dor. Quase pela dor. Até porque quando a gente vai pela dor, a gente volta pela dor, não é qualquer dor, não. É você sem uma perna, sem um braço. E ela abriu a maleta e toda a caixa de ovos estava vazia. Só poucas pessoas vão entender essa. Só o porta-mala. É. E você falou sobre a sua mãe, e eu queria entender de vocês dois, você já comentou que a sua família não é cristã, mas eu queria entender, para o jovem, como é a família dar esse apoio para que o jovem continue ali nos caminhos do Senhor. Como é que funciona a cabeça do jovem, principalmente você, eu quero saber, que a sua família não é, mas dos dois lados eu queria entender. Então, é um processo, vamos dizer assim, dinâmico, por conta que eu tinha amigos da escola que sempre conviveram comigo na igreja, mas eu não tinha o apoio da família, então, tipo assim, meio que ainda tinha um suporte por conta dos amigos. Mas, graças a isso, você sempre ganha um incentivo de traz sua família, continua orando, faz jejum, intercede, abre um propósito, vamos junto nessa causa, principalmente meus pastores, eles sempre apoiaram muito isso, tipo assim, se precisava entrar em contato, falar algo necessário, tipo assim, fazer algum convite, algo do tipo, eles sempre fizeram. Então, levou-se tempo, eu já estava com 20, eu, por um convite simples, uma falta de coragem, eu diria, fiz um convite, aquele convite que você joga no ar, tipo assim, vamos ali comigo? Mãe, vamos no retiro comigo? Foi tipo isso, e ela aceitou. Então, tipo assim, depois de tanto tempo, desde os 14, 15 na igreja, levou-se um processo inteiro, tive que viver muitas coisas, mas graças a isso ela foi no retiro, teve essa experiência com Deus, não está firme ainda, mas de vez em quando ela vai no culto da família, ela cobra isso. É um processo, né? Ela está no processo. Entendeu? Então é algo que a gente está vivendo. Graças a Deus, nesse processo, meu pai está começando a sentir os incômodos de Deus. Glória então a Deus. É algo que vai levar-se tempo, a gente sabe, mas sendo maduro, a gente aprende a lidar com essa situação. Que bom, meu coração se alegra com isso. E que responsabilidade também, né? Porque assim, ainda mais pro jovem, igual você falou, que você era muito novo, né? E aí ter os pais que não apoiam, vou colocar assim, não apoiam não que, né? Sim. Mas não tá ali dentro da igreja, então eu acho que deve ser muito difícil, né? Se você é jovem, por exemplo, você sempre vai ouvir aquilo, isso é fogo de palha, uma hora apaga, isso é só calor do momento, ou se você já passou dessa fase, você vai ver o que você faz tanto nesse lugar. É quando você faz aquele convite, vem descobrir. Entendeu? Às vezes você não precisa falar nada, né? Exatamente. Você só com as suas ações. E o melhor de tudo é exatamente isso, você mostrar que está mudando, não por fala, por ações. As pessoas começam a observar isso em você e isso é muito real. É real mesmo, até porque o amor de Deus constrange a pessoa, né? Então, através da tua mudança, de você, a pessoa vê realmente e fala, nossa, eu também quero viver com Deus, né? Quero conhecer também isso. Então, é bem legal isso mesmo que você falou. E realmente as pessoas, os jovens em si, eu acho que tem muitos pais ainda que não entendem ainda isso. Então, às vezes, acaba complicando até a pessoa ter uma experiência com Deus também, né? Então, tem muitos pais que acham que o filho não está indo para a igreja, acha que está indo fazer outra coisa. Tanto que para o líder da igreja, principalmente na Sara,
digo por experiência, a gente, tipo assim, busca ter muito contato com os pais, para que a gente possa trazer mais jovens para a igreja. Pega número, se vai para retiro, tem que assinar um formulário dizendo que o filho está indo, sempre comprovando que a criança ou que o adolescente está fazendo parte Porque daquilo. senão imagina, o pai tá... Meu filho tá desaparecido. Ó, já aconteceu da gente estar voltando no culto, só que naquele tempo não tinha mais van. Deu problema com a van, a gente estava sem. Jovem, a gente sempre ia embora em bonde. Já aconteceu de jovem sair, sumir. Entendeu? Nesse caso, assim, é complicado, mas... Desespero, né? Os pais, graças a Deus, entenderam que é a ação do filho. Mas para onde ele estava e da onde ele saiu, já sabiam, entendeu? Então... Sim. E um ponto muito interessante é que a gente entrou nesse caso de família. Você falou que sua família, aos poucos, ela está nesse processo. E o da Amanda foi um pouquinho diferente, né? Que ela se desviou e a gente viu o apoio ali da mãe para que você retornasse, né? Então a gente vê a importância aí também dessa parte da família. Os dois lados dessa moeda, né? Sim, com certeza. Então, você que está aí, eu vou parar a entrevista só um pouquinho para a gente ir para mais um momento de louvor. Mas não sai daí, que daqui a pouco tem mais, tá bom? Daqui a pouco a gente se vê. E a gente não apresentou, né? Porque não sei se vocês viram, mas nós temos uma pessoa aí diferente, né? No momento do louvor. A gente tem um tocador novo, né? É o famoso Pablo feminino dos teclados. O tangedor dos céus, Isso. tangedora dos céus. Só que esse é gospel, tá, gente? Esse é gospel, gente. Vai lá, Levita, dá lugar. Daqui a pouco, gente. Tchau, tchau. Tchau. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória
E voltamos às nossas perguntas, nossa entrevista. E para voltar, né, nossa entrevista, eu queria saber de vocês como funciona o devocional de vocês. Como funciona essa dinâmica de vocês no dia a dia, esse tempo de separação para estar lendo a palavra, estudando, tendo ali a intimidade com Jesus, com o Espírito Santo. Eu queria entender como é que funciona de vocês dois, como é que é essa dinâmica de vocês. Esperamos que vocês façam, né? Gente, Será? Ai, eu faço. Imagina. Então, a dinâmica com Jesus em questões devocionais, eu tenho o costume de fazer 2, um individual e um em casal, para fortalecer tanto pessoal, né? Porque geralmente quando a gente está junto com o cônjuge, a gente faz uma oração diferente, focada para os dois, conquista dos dois, para casa. E no individual é mais para você reforçar o seu momento com Deus mesmo. Aquela dificuldade que às vezes você não está pronto para falar ou expor, então é algo que você resolve individual com Deus, e é dessa forma que eu faço. entendi. Eu costumo fazer, por exemplo, eu não gosto de fazer de qualquer jeito, gente. Mas com o seu cônjuge também, né? Eu faria com ele. Brincadeira. Cadê? A gente vai chegar nessa parte. Você. Não, mas geralmente eu faço, mas eu não tenho um horário específico para fazer, porque eu gosto de ter realmente intimidade com Deus. Então, por exemplo, tem dias que eu faço de manhã, antes de ir para o trabalho. Tem vezes que eu só consigo fazer no trabalho, ou tem às vezes que eu faço só à noite, porque eu sei que é importante a gente ter um devocional com Deus, mais 100%, não ser algo de qualquer jeito. Então eu gosto sempre de colocar um louvor, né, falar com o Espírito Santo, orar, e aí depois pedir um direcionamento para mim poder ler a palavra, mas geralmente eu sempre gosto de ter esse tempo, então por isso que eu não coloco um dia, um horário, não coloco, por exemplo, eu vou fazer todos os dias, 10 horas da manhã. Eu faço com o tempo já disponível para Deus, para a gente ter esse relacionamento, mas eu sempre costumo fazer, mesmo independente do horário. Você disse que tem um direcionamento do Espírito Santo. Nome difícil, direcionamento do Espírito Santo. Sim. Mas vocês, os dois, vocês fazem uma leitura aleatória ou vocês pegam um livro específico para ler ou uma publicação específica para fazer? Eu acho que eles devem. Ela tá muito empolgada para falar como é. Eu acho que eles devem ler o livro lá, Café com Pai, né? Café com Não. Deus. Café com Deus. Eu tô com- Café Não. com Deus. De Olha, tanto tô falar, eu tô com sentindo. preconceito com esse Não, livro. mas olha, não. Vamos lá, eu vou falar aqui para vocês. Café com Deus. Café com Tô Deus, achando. Pai. Depois vocês deixam muda aí, viu, gente? Café com Deus, Pai. Não pode dar propaganda. Não, tá? não é propaganda. Geralmente, eu acho até interessante a pessoa que está começando a ler para ter um direcionamento, mas eu acho que é algo que não faz com que a gente conheça o nosso interior. É algo muito superficial, tudo muito lindo, entendeu? Então, as pessoas ela não conhecem ainda, ela não entende. Claro que a pessoa realmente pode ler, gente, não tem problema. Só que eu acho que pode ser pelo menos o começo de uma direção, um direcionamento. Aí você pode até ler, lá pegar o versículo, e aí você vai e começa a estudar mais fundo, né? Porque eu sou assim, gente, eu pesquiso as coisas da Bíblia, tá? O que eu não sei, eu vou lá e coloco. O que aconteceu na Terra Prometida? Mas agora eu sei, gente. Eu Mas estudei. geralmente eu gosto de pesquisar. Então, eu estou terminando Provérbios, o livro de Provérbios, mas agora eu estou começando Salmos e eu tô aí, feliz. Você, Jefferson. Então, eu tenho uma forma dinâmica de fazer um pouco diferente. Concorda com os, tipo assim, tira um momento, começa com louvor, oração, depois Sei que parte você falar pro que momento você pra lê Café leitura. com Deus Pai também. Já pensou? Eu achei que ele ia falar, eu concordo. Eu também concordo com o Café com Deus Pai. Não, Café com Não, Deus estou Pai julgando. Mas o Café eu não com Deus faço Pai. mais com Café com Deus Pai. Eu tenho Ai, os livros, ai. mas eu Ela não comprou faço. a Bíblia de verdade. Eu não estou jogando Café eu com tenho Deus Bíblia Pai, de tá? estudo, eu tenho Bíblia de estudo, gente. Eu tô jogando. Ó, não tô jogando Café com Deus Pai, tá? Deixa sim. isso bem importante. Não me processem, porque eu não tenho advogado. Ainda. Eu arrumo. Arruma. Ah, então... Não, você tem que lembrar que seu advogado É é o meu seu Jesus. senhor. Meu advogado é o meu meu Deus. Eita, como cantam. Então, é dessa forma, começa com oração, começa com louvor, depois faço o momento da leitura. Não utilizo o Café com Deus Pai. É mais a leitura da palavra. Tipo assim, eu tiro 3 capítulos
de livros diferentes para possuir uma visão diferente. Aí eu estudo, faço anotações baseado com o que eu aprendi daquilo e com o que eu posso transmitir daquilo. Então, no meu, eu uso aquele bloco de anotações do Microsoft. Sei. Aí eu deixo, tipo assim, uma administração, o estudo da palavra e já monto a administração, para caso algum momento ocorra, interessante. já está pronto, entendeu? Entendi. Esperto lá. Esperto. E assim, vocês acham que na questão da liderança, tem algo que a liderança possa fazer para segurar o jovem hoje em dia? Ou vocês acham que isso é muito pessoal? Eu vou começar. Eu acho que a liderança é muito importante, sim, para os jovens, até porque os jovens, eles precisam ter uma direção. Se eles não tiverem direção, eles não vão saber o que eles vão conseguir fazer. Então, eu acho que faz, sim, muita diferença, que tem que ter um líder, né, que possa ali estimular o crescimento do jovem, falar com ele, conversar, e sem julgamentos, né, porque hoje, muitas pessoas, às vezes, principalmente os jovens, têm medo de chegar e falar, né, por exemplo, o seu líder, olha, eu pequei, fiz aquilo, aquela coisa errada que não era para fazer. E não que você não possa corrigir, porque você tem que corrigir, mas tem a forma certa de você conversar com o jovem para ele entender, entendeu? Então, eu acho que tudo vai depender da forma que cada jovem vai aceitar aquilo, mas eu também acho que depende muito também da pessoa, porque, por exemplo, quando eu saí dos caminhos de Deus, eu passei por uma situação que eu não tinha concordado, mas eu não tinha entendido que aquilo era para o meu bem. Entendeu? Porque na minha cabeça era assim, se meu pai e minha mãe deixam, então eu vou fazer, entendeu? Só que então não tem exatamente o que a gente vai fazer para a pessoa ficar ou não, porque isso é da pessoa, da própria pessoa querer continuar naquele lugar ou não. Só que a gente tem que se posicionar para que a gente faça o melhor para que a pessoa fique, para que aquele jovem não saia, para que ele se identifique cada vez mais com o lugar de estar na presença de Deus. Eu acho que é isso. Também concordo com a sua opinião. E em questões de líderes, eu acredito que em todas as áreas da nossa vida a gente tem que ter um líder, entendeu? A gente tem que ter alguma referência, tanto na vida espiritual, quanto na vida financeira, quanto na vida acadêmica. A gente sempre tem que possuir uma referência. Então, acredito que é muita influência na vida do jovem, pois você vai ter um direcionamento do que fazer e do que não fazer. É igual Jesus, você sempre vai ter uma escolha. Então, vai ficar muito ao critério do jovem o que fazer, entendeu? É até engraçado você falar isso, porque não só jovens, mas eu acho que pessoas em geral, é igual você falou, a gente tem uma liderança, no trabalho a gente vai ter um líder, em todos os lugares a gente tem um líder. Só que muitos jovens e muitas pessoas não entendem isso e falam só, não querem obedecer ao líder dali da igreja, mas obedece todos os dias ao seu chefe. Exatamente, porque você tem horário para chegar, tem horário para sair, então tem todo aquele cronograma, né? Inclusive, eu amo minha líder, gente. Líder, ela te ama, tá? Acho que alguém quer uma promoção aí, hein? E agora eu gostaria de abrir para a nossa plateia que está aqui, nossa plateia de 55 mil pessoas ao vivo, para estar fazendo uma pergunta para eles dois. Vamos lá, plateia, tem alguma pergunta? Pode falar, Miguel. Como para vocês tem que ser um evangelismo para os jovens que estão fora da igreja? O evangelismo, vou dar o exemplo do que a gente fez recentemente. Foi mais que um evangelismo, foi uma ação, onde a gente dividia em grupos. Por exemplo, dentro da igreja, tinham pessoas fazendo unha, cortando o cabelo, uma pessoa direcionando o currículo para pessoas, no geral, né? Fazendo o currículo, mandando e já dando indicações. E tinha um grupo de jovens, porque é aquilo que eu já conversei com o Wallace, jovem conversa com jovem. Se dá muito melhor. Então, a gente distribuía combonhos para poder evangelizar, enquanto a gente também fazia oração na rua, através dos carros. Então, eu acredito que tem que ser algo muito dinâmico para o jovem não sentir tédio, porque, infelizmente, o jovem é muito inconstante. Ele, qualquer coisa, tira a atenção dele. Então, eu acredito que tem que ser algo muito bem produzido para fazer com que o jovem traga a atenção dele para aquilo e que ele venha a se interessar. Eu acho que o jovem, hoje em dia, ele está muito nessa, né, de muito taxa de dopamina muito rápido, né?
A gente vê com os vídeos curtos, Sim, a sim. internet em si é muito massiva em muito conteúdo. Então, Não, exatamente. E eu super concordo com o que você disse, até porque o jovem, ele tem a ideia da igreja, que é algo chato, né? Tipo assim, eu não vou pra igreja porque é chato. Não, Deus me livre, não quero ir. É igual falam, né? Eu quero ir pro inferno porque lá deve ser quentinho. É, Não sei se gente, vocês pelo já amor de ouviram Deus, falar tá amarrado. disso, gente. Não, é sério, mas eu Tá já ouvi falar Você isso. já ouviu isso? Aham. Dos jovens? Eu Tô quero passada. ir pro inferno porque Meu lá deve ser muito Deus. melhor. Então, assim, Não, é engraçado. Todo Só mundo que- quer ir pro céu e pro inferno, mas ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer. morrer. Exatamente. Só que o que ele falou é legal, por quê? Porque eles fizeram uma estratégia diferente para que os jovens se identificassem e acabassem, de fato, conhecendo a igreja em si e conhecendo também ali o Ministério de Jovens. Então, eu acho que tem que ser algo muito dinâmico mesmo e que possa aprender o jovem. Porque o jovem ele tem que ir se sentir confortável naquele lugar para que ele não tenha vontade de estar fazendo coisas no mundo. Porque hoje, querendo ou não, tem fácil acesso a tudo, né? Então, a pessoa hoje ela consegue, e até um jovem mesmo ir numa biqueira, por exemplo, e comprar uma droga, consegue comprar uma bebida alcoólica, que antigamente você precisava mostrar que você tinha 18 anos, né? Hoje não, qualquer adega que tem, você vai lá e compra, entendeu? Então, hoje é tudo mais fácil para o jovem poder ir, né? Então, eu acho que na igreja a pessoa ela tem que se identificar e tem que colocar o jovem também para fazer muitas coisas, gente, para eles não ficar com a cabeça sem fazer nada. e isso é um Cabeça ponto vazia, né? muito importante. Oficina do Cabeça diabo. vazia. Então vocês têm que botar eles para fazer muita coisa, servir na igreja, evangelizar, falar do amor de Deus. Aproveitando nisso, vocês têm algum ministério na igreja? Sim, eu faço parte atualmente somente do louvor, porém de vez em quando eu ajudo a mídia fazendo flyers de divulgações, fazendo edições de foto. Então, estou nesses ministérios atualmente. Eu faço parte do Ministério da Consolidação. Eu sou a pessoa que fala a paz do Senhor. Seja bem-vindo. Que Deus possa falar com você. Fique à vontade. Exatamente. E eu acho que não tem outro lugar que eu me identificaria tão bem de estar, a não ser da Consolidação, justamente por conta disso, porque eu gosto de conversar com pessoas Encaixou e ter na esse sua contato. personalidade, né? Tanto que as pessoas costumam falar, até brincando, que eu sou a presidente da igreja, né? Que eu falo com todo mundo. A vereadora, né? Que eu chego lá e falo com todo mundo, a pessoa pode ser nova, eu já cumprimento. E vocês acham que é importante? Igual, acho que você já citou um pouquinho, né? Que é bom o jovem sempre estar fazendo alguma coisa, até mesmo para, né, não ser distraído no mundo. Mas vocês acham importante os jovens também atuarem? E qual que é o nível assim de importância que vocês dariam? Assim? Na minha opinião, é fundamental porque a igreja é feita por um corpo. E todos os membros desse corpo precisam estar funcionando para que a gente avance. Então, o jovem ele tem sim que estar envolvido em algum ministério. Por isso que eu acho importante dar brecha de forma correta para ele entrar, dando direcionamento de propósito, do que tem que ser feito para participar do ministério, não levando na bagunça, claro, mas dar brecha para ele poder se encontrar dentro, porque às vezes a gente faz algo e não é aquilo que a gente esperava. Então, saber lidar com aquilo da forma com que a gente direcione. Tanto que a Sara Nossa Terra, ela é uma igreja dinâmica, ela trabalha muito com eventos. Justamente por isso, porque o jovem é inconstante. Então, a cada 2 meses tem retiro, de vez em quando tem eventos mega tubarões, tem tabernáculo. Então, tipo assim, no decorrer do ano, é uma lista muito grande para o jovem justamente não apagar a chama. Então, acredito que isso tem sim que fazer parte de algum membro do corpo. E muito interessante estar falando sobre a importância do jovem estar trabalhando na igreja, né? E hoje, pela primeira vez, pelo primeiro programa, a gente tem uma equipe atrás que está 100% formada por jovens, né? É muito interessante. Pela primeira vez no primeiro programa, depois de muito tempo, a gente está com 100% de jovens aí sendo isso treinados. Isso que é legal, porque o jovem, querendo ou não, ele também se sente importante, né? Ele acaba se identificando. Então, é muito importante você colocar os jovens para fazer algo ali dentro da igreja, para ele se identificar também, né? Para não ficar muito osciloso. Assim, eu só vou para a igreja e pronto. Não, eu vou para a igreja porque eu participo da mídia, eu vou para a igreja porque eu mexo lá, toco meu teclado, né? Tiro foto, toco bateria, igual esse aqui, que ele já me falou. Eu queria saber de vocês como é que vocês conciliam esse trabalho da igreja com a vida pessoal. Então,
a gente tem que entender uma coisa muito necessária e algo que tem sim que ser falado. Não é porque você serve na casa de Deus que você tem que deixar de ter intimidade com Ele. Você servir não é ter intimidade com Cristo. Você faz parte do membro, beleza, mas a adoração sem unção não é nada, entendeu? Então, do que adianta você estar lá servindo e não levar uma vida com Deus, não orar, não jejuar? Então, acredito que essas coisas têm que estar muito alinhadas com o que você está fazendo na igreja, você não deixar de ter sua vida com Deus enquanto você está servindo. Amanda, eu sei que você trabalha, né? E como você faz para conciliar esse tempo seu de trabalho com a igreja, ainda mais você servindo? Como que funciona? Você acha que é possível? É possível, mas muito desafiador. A gente tem que ter muita vontade, porque principalmente a gente, né, que veio da Sara, é uma igreja que sempre está em movimento. Então a gente tem quase coisas para fazer todos os dias. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É sempre. Domingo. É sempre. Claro, não, estou brincando, mas sempre a gente está fazendo alguma coisa, porque a gente sempre está em movimento. Então é importante a gente saber que não é só porque a gente segue a Cristo, por exemplo, que a gente não tem que ter responsabilidade na casa de Deus. Então a gente tem que ter prioridades e fazer que dê tudo certo. Claro que a gente não pode fazer tudo, porque a gente também tem nossa vida, né, o nosso trabalho, nossa família. Né? Só que o que dá para mim fazer, eu sempre estou fazendo, entendeu? Então, por isso que a gente tem uma escala, né? Sempre é avisado antes, para ver se tem a possibilidade da gente ir ou não. Então, a gente consegue se organizar, né? Jefferson concorda? Sim, concordo. Na medida do O possível. Jefferson aqui porque a gente entende, né, Jefferson? Assina embaixo, A gente assina já embaixo. sabe. Falou certeza, aqui, ó. A gente já sabe. Não vou falar mais nada. Mas eu costumo... Eu estava escutando aqui que a gente tem mais uma pergunta da plateia. Tem mais uma pergunta? Eles Na verdade, eu acho que querem temos perguntar. algumas, né? Algumas. Temos algumas. Vamos lá, plateia. Alguma pergunta? Ai, que bonitinho. Quais são os princípios de vocês com Deus, para Deus? Não só na igreja, mas na vida pessoal. Boa pergunta. Essa saiu do roteiro. Fiquei até pensativa aqui agora, né? Vamos fazer um pequeno corte de 30 minutos, daqui a pouco voltamos. Vamos dar uma pausa. Então, uma pergunta bem direta, né? Bem... Porque, tipo assim, muitas vezes, por conta da rotina ou por conta do dia a dia, a gente faz desdém de Deus, né? Sim. Então, não deixar com que isso impacte de forma direta é algo trabalhoso, porque ser cristão não é fácil. A gente sabe muito bem disso, como a gente já falou antes, o pecado é atrativo, está no dia a dia, mas vencer essas barreiras, muita disciplina, entender que a sua vida não pertence mais a si mesmo, pertence a Ele. Então, o que você está fazendo não é mais para você, é você literalmente deixar o velho homem, mesmo que às vezes pareça com que ele saiba nadar, mas ele morreu nas águas. Então, você deixar isso para trás e entender que é por Jesus, não é para mim, é porque Ele morreu na cruz por mim, então é por Ele. É basicamente, esse é o princípio que me faz mover todos os dias, entendeu? Tem mais uma pergunta, eu acho que você falou, né? Acho que tem mais uma da pergunta. plateia. Plateia, mais alguma pergunta? Tic-tac, tic-tac. Vocês sentem no coração que tem algum chamado por parte de Deus? Se vocês tiverem, se estão orando por isso, ou se ainda não tem, também estão orando para ter um entendimento melhor sobre isso? Eu vou começar. Eu tenho um chamado, inclusive, ele foi me abençoado aqui na Batista El Shaddai, eu nunca me esqueço. Tá vendo, gente? É ovelha daqui, é ovelha. Eu nunca me esqueci que, quando eu era muito nova, eu sempre tive muita facilidade de trazer muitas pessoas para a igreja. E eu não entendia que aquilo era um chamado na minha vida. E aí o meu pastor, né, na época me ungiu a evangelista, então eu já sei que eu tenho esse chamado de Deus para minha vida, mas quero outros também. Quero mais, receber mais de Deus. E é isso, e você?
Então, como eu falei, eu fiz parte de bastante membro do corpo até me encontrar. Já fui líder de jovens, líder de célula. Então, tudo que eu podia fazer um pouquinho para descobrir, eu fazia. Os que eu realmente me encontrei depois de um tempo foi na mídia, passando slides, colocando a letra da música, e foi no louvor tocando bateria, que, na minha concepção, é o principal. Eu costumo dizer que é 50% do culto, que é onde você conecta as pessoas com Deus e transborda aquilo. É como se fosse uma cachoeira. Vem de cima e transborda para a pessoa. Então, é um momento onde você faz com que as coisas aconteçam. E olha que ele começou indo pra igreja só por causa da comida, né? Olha que Nem pela comida, eu fui Você embora. viu, né? Mas a Sara faz isso, pega a gente pela barriga. Ô, Glória. E eu queria saber hoje como é que é a Amanda e o Jefferson no Senhor, hoje. Pedra para tesoura. Pera. Cara, eu tenho uma resposta muito concreta em relação a isso. Que eu no Senhor hoje é muito propósito de vida. Porque relações recentes entre pai e mãe aconteceram e me fizeram tomar uma ação. Foi algo que me magoou muito e foi algo que onde eu tive o contato com Deus, onde eu tinha que ser o Jefferson filho ou o Jefferson homem de Deus. Então foi uma batalha muito difícil, onde eu tive que pedir ajuda. E um conselho para todo mundo: peça ajuda, não tenha vergonha, não se limite a não pedir ajuda. Peçam ajuda. Foi onde fui conversar com meu pastor e foi onde eu entendi que o propósito era a vida, porque ele me deu uma só opção. Na real, ele me deu duas. Ou você faz com que as coisas realmente piorem, você acaba com tudo, sendo Jefferson filho, ou você seja o homem Jefferson de Deus, do Senhor, onde você, não estou pedindo para você esquecer o que aconteceu ou o que passou, mas te mostrando que você pode fazer com que seja diferente. Foi onde eu tive que diferenciar e entender que eu tinha que trazer vida para aquilo que estava morto. Forte, né? Nossa, Forte. amei. Muito forte. Eu digo que hoje a Amanda com Deus é uma nova criatura. Eu sem ele eu não seria nada. Sem ele eu não teria alegria. Ele é tudo na minha vida. E eu acho que Deus ele nos restaura em tudo, né? Em tudo que a gente passa, em tudo que a gente, né, está passando. E foi igual você falou, é decisão também. É a gente ter decisão. Então, a partir do momento que ele decidiu e se posicionou a estar naquele lugar, ele realmente viu que Deus pode realmente, de fato, mudar todas as coisas, né? Então, Deus para mim é tudo, gente. Eu não consigo nem imaginar. Eu já ia perguntar isso para você. Era a próxima pergunta. Nossa, nem consigo. Quem é Jesus para vocês hoje? Tudo, não Ah, gente, para. Não, Ó, especifica. Tudo pode ser coisas ruins também. Não. Então, Não, especifica calma lá. Tudo de bom. Não, gente, não. Deus, Tudo, vírgula. Tudo tirando. Tirando o ruim. Deus- Mas, de verdade, Deus... Em uma única palavra aí, vai. Em uma única palavra? Núcleo. Agora explica. Explica. Deus é o fundamento de tudo. Ele tem que sempre estar envolvido, senão as coisas não fluem, as coisas não dão certo. E Amanda. para mim, Deus, ele é vida. Porque quando a gente não tem Deus, a gente está morto. Nossa. Forte. 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 E assim, a gente sabe que o Jefferson é casado, né? E a Graças a Amanda Deus. está esperando no Senhor, pra honra e glória. Você, A honra e glória de solteiro. Deus. Já vamos fazer uma propaganda aqui, Já ó. vamos fazer. Não, mas brincadeiras à parte. Queria saber de vocês, como que foi esse processo? Mas, gente, eu ainda tô, por enquanto, tá? Solteira. Não, por isso que a gente falou. Você Vamos fazer uma acha? propaganda aqui. Esse ano eu Já já vou já o namorar. verão vem. Eita, Glória. Olha, ainda profetizou esse ano. Esse não passa. Uma coisa que faz assim, câmera, zoom nela, Dá um zoom. Você que tá assistindo. Esse ano... faz propaganda. Amanda, quantos anos? Mas brincadeiras à parte, pra você, como foi esse processo, assim, de encontrar alguém e acabar casando?
Então, foi algo totalmente inesperado, porque eu conheci ela, Amanda, já aprende, tá? eu tava fora, eu tava na igreja. Diretor, música de romance. Você veio com dilúvio de amor. Vamos. Eu tava na igreja e ela era irmã do meu líder. E ela estava fora, ela é 5 anos mais velha, vivia uma vida de balada, uma vida totalmente distante de Deus. Tipo assim, ia quando era mais nova, mas esqueceu quem era Deus, esqueceu do primeiro amor. Então, ela foi vindo para a igreja, a gente foi conversando, mas natural, porque a gente... Despretensiosamente. Entendeu? Porque eu sempre fui envolvido na família dela. A família dela fazia muitos sítios, eu sempre estava no meio, entendeu? Tanto que eu acompanhei o antigo relacionamento dela, era com alguém da religião totalmente oposta, que era da Umbanda. Então, tipo assim, tinha algo a ser quebrado nesse processo. Então, ela foi vindo para a igreja, tipo assim, foi consagrando a Deus, de certa forma, a vida dela. Aí, com o processo, a gente foi olhando um para o outro. Aí a gente, por que não? E foi o processo de oração, que a gente determinou um período de oração para ver se aquilo realmente era só fogo da carne ou se era algo que provinha de Deus. Então a gente orou durante 6 meses, teve período de namoro depois durante 1 ano, desses 6 meses, aí fez 1 ano de namoro, pedi ela em noivado, passou-se mais 1 ano e a gente casou. Tá vendo, né? Aprendi. Anota. Mas e pra você, Amanda, como tá sendo esse processo de espera? Porque a gente sabe que eu acho que pra mulher é mais complicado. Não sei, não diria que É mais seria... simples, não é não? Não, assim, porque... Não, Eu eu acho tô que 4 assim- anos solteira. Entramos na concordância, Jefferson? Sim? Como assim? Acabou. Eu acho que assim, na verdade, para ambos é difícil, né? Mas eu digo para a mulher porque a questão dos hormônios, TPM, claro que o homem também tem, né? Não TPM, mas enfim. É difícil para os dois, mas bate a carência, né? E como você lida durante esse tempo, esse processo, assim? Com muita oração. A base. Gente, brincadeiras à parte, mas a gente primeiro tem que colocar Deus como centro de tudo, né? E eu acho que é um processo. Não adianta a gente querer passar pelo processo porque a gente só vai se magoar. E às vezes a gente não está nem preparada para ter um relacionamento. Então eu sempre peço para Deus me capacitar neste lugar e que realmente, de fato, Ele me apresente alguém realmente dele, mas que ame a Ele em cima de todas as coisas, porque aí vai saber me amar, cuidar de mim, vai saber, né? Mas eu estou esperando no Senhor, gente. Esperando o meu pedido de casamento, mas é muito difícil. Nem orou ainda. Já orei, sim. Eu orei. Tô orando. Tá orando um pouco, A pessoa né, ainda não aquela? sabe. Eita, meu Deus. De Tô novo? brincando. Foca aqui de novo. Não, vamos seguir, senão não vai acabar isso aqui não. Tô brincando. Mas eu acho que primeiro a gente tem que realmente ter primeiro intimidade com Deus para depois ter intimidade com outra pessoa. Então Deus, ele é a base de tudo, porque a gente tendo intimidade com Deus, a gente vai saber entender o que de fato é de Deus e o que não é, entendeu? Discernir. Então a gente vai conseguir saber realmente quando aquela pessoa é pra gente, através da nossa intimidade com Ele. Sim, verdade. E mudando totalmente de assunto, vocês são batizados no Espírito Santo e nas águas, e como que foi esse processo para vocês? Então, depois do batismo do meu líder, que foi meu irmão na fé, graças a ele, vive tudo o propósito de Deus, ele se batizou, passou um tempo, desde ali eu continuei frequentando, continuei indo, eu tive esse momento com a minha avó, tive a libertação das coisas ruins que eu sentia. Aí eu fiquei convicto, se eu vivi isso em pouco tempo, Deus tem muito mais para mim, então eu vou me batizar, e nada tirava essa minha convicção. Aí foi em 2022, em junho, dia 6, 7, 8. Teve o nosso retiro, aí um pouco antes de eu me batizar, eu estava sem a camiseta da coordenação. Aí eu fui com um missionário, ele, sério que você vai se batizar? Aí eu, sim, por quê? Ele, não parece, parece que você já é líder, parece que você já é obreiro.
Aí eu fiquei olhando, sabe aquela olhar de criança besta? Tipo assim, como que eu posso estar transmitindo isso? Aí para! Exatamente. Aí você reconhece o que Deus está fazendo. Aí dali pra frente, foi só bênção. E no Espírito Santo, como é que foi? Espírito Santo, a gente tem esse momento, na parte da manhã, tem o momento do batismo. Pode nas falar águas. muito, hein? Pode deixar. Se tiver sob contrato, por favor, não falhe. Não tem. No momento da manhã tem o batismo nas águas e no período da tarde tem o momento do batismo no Espírito Santo. Foi onde aconteceu através da mãe da minha pastora. Então foi no mesmo dia, né? Tanto Foi. o Foi batismo no mesmo no Espírito dia. Santo. Ai, que legal. E você, Amanda? Eu me batizei muito nova, né, na Batista, que tem meu coração. Me batizei muito nova na Batista e eu lembro que no meu batismo, gente, eu só chorava. Ninguém entendia nada, mas eu só chorava. Porque eu senti tanto o amor do Espírito Santo, assim, tanto o amor de Deus na minha vida, que eu entrei na água e só chorava. Tanto que o pastor até brincou, né? Falou, deixa ela tá tendo um momento dela lá com Deus, com o Espírito Santo. Foi aqui na igreja ou foi em um sítio? Foi no sítio. Foi no sítio? É, foi na época que a gente fazia ainda o Arena Jovem. Então, a gente se batizou. Eu me batizei lá, na verdade, né? E aí, depois, agora, refiz meus votos com Deus, né, na Sara, e me batizei também. Mas tive também a experiência do Espírito Santo na Batista. Meu primeiro contato foi na Batista, que é algo assim maravilhoso e eu não sei nem explicar, a gente não consegue nem entender, né, o que está acontecendo. A gente só vive. A gente só acorda lá e fala, meu Deus, fui no céu, voltei, Tem gente deu que fala um assim, passeio ali com Tem gente Deus. que fala assim, explica. Não entendi o que aconteceu. Ficou tudo branco. Mas e o engraçado que é algo tão bom, né? O engraçado que é algo tão bom que como que pode, né? A gente às vezes cai, acontece qualquer coisa, a gente não se machuca, porque Deus é tão bom que ele até vai lá e nos protege, né? Nessas coisas. É verdade. Eu gostaria que vocês dessem um conselho. Vocês já contaram sobre a caminhada cristã de vocês. Para os jovens que pensam em sair da igreja, sair da presença do Espírito Santo, e para aqueles que saíram. O meu conselho é o seguinte. Primeiro, esteja debaixo de uma liderança, igual a gente conversou, principalmente, não só dentro da igreja, porque tem aquele que é um santo dentro da igreja e em casa não obedece nem o pai e a mãe. Então, obedeçam seus pais, começa nesse princípio. Crie não somente momentos com Deus, mas crie lembranças, para que futuramente, estou te preparando para algo futuro, que você vai passar, se você tiver dúvidas também, onde você vai ter a resposta que é Deus. Você não está fazendo por homens, você não está fazendo por você mesmo, você não está fazendo por ninguém, é Deus. Então, tenha os olhos focados no alvo certo, tenha um núcleo. Conselho para os jovens Ah, que tá. querem sair. E quer voltar, né? O meu conselho que eu dou para o jovem que está querendo ter essa oportunidade de conhecer a Deus é que ele vá de coração aberto. Que ele entenda que é um lugar desconhecido que ele não conhece. Mas que se ele realmente dá espaço para conhecer, vai ser algo que vai transformar a vida dele em todos os sentidos. E que ele permaneça, que ele não saia, porque foi igual eu falei no começo, né, que o mundo ele tem muitas coisas para oferecer, porém é tudo ilusão, tudo ilusório. Só que depois a gente não vê as consequências do que isso traz. Então, para você que quer sair, não saia, em nome de Jesus. Permaneça firme, porque com Deus as coisas não é fácil. Mas com ele fica tudo mais leve, porque ele deixa a gente... Troca o fardo. Isso aí. Tô gostando muito do papo. Vocês estão gostando, né? Amei. Aí ele imagina, ele sai da câmera e fala, nossa, Já quero participar do próximo. acaba. Mas a gente vai para o nosso momento de louvor agora. Então, aguarda só mais um pouquinho que a gente vai continuar aqui esse papo que tá tão legal, tá bom? Até daqui a pouco. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos
e sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra, a esperança de Israel. E os povos verão e virão a Sião atender sua lei, pois a sua justiça governará. E os povos verão e virão a Sião atender sua lei, pois a sua justiça governará. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra, a esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra, a esperança de Israel, a esperança de Israel, a esperança de Israel. E voltamos agora para nosso finalzinho de conversa. Que triste, que triste. Ah! Porém, a gente vai estrear um quadro novo que se chama Na Lata. Talvez mude, né? A gente tá com... Estamos com poucas ideias criativas, né? Já coloca já a indicação. É, né? por favor, coloque a indicação qual que você quer. A equipe criativa está com Nos problemas, comentários. dificuldades, porque o ChatGPT não escolheu um nome bom, então estamos seguindo. Então, como é o objetivo desse quadro? A gente vai falar uma palavra ou uma frase e vocês vão responder com a primeira coisa que vem na sua cabeça. Então, Pelo amor de eu faço Deus, a pergunta, gente. eu faço a pergunta, Jefferson, depois Amanda logo em sequência. Primeiras damas. Calma, você tá tranquilo. Vamos lá, só um teste. Teste. Tá. Fogo. Jesus. Espírito Santo. Tá ótimo. Ela Vamos tem com tempo tudo pra agora. pensar, não tá valendo. Colando. Troca, aí você faz uma pra ela, Eu tava começa, pensando. que ela tem tempo pra A gente pensar. pode fazer isso. É. Um momento um fala, aí depois o outro, e Depois- depois a é. Amanda começa. E Não, não Exatamente. entendi. Sim, que você... Não, mas eu não A entendi. primeira, um exemplo, que nem foi fogo agora, né? Ele começou, depois você. Aí a próxima vai ser você e depois Ah, ele. entendi. Pra não Perfeito. ter tempo de nenhum Só ela colar, pensa, só. entendeu? Ou todos colarem. Vamos lá? 1, 2, 3 e um louvor. Um louvor? Vixe, você bate e volta na lata. Meu Deus. Meu Deus. Ah. Não tem louvor. Não, é porque geralmente eu não sei o nome dos louvores. Eu sei só Canta um cantar. trechinho, Não, canta um pode trechinho. Pode cantar. Canta um trechinho. Tá. Não Vai tem você, também. vai você. Lindo momento. Lindo momento, Lindo momento, é momento. verdade, né? Ah, mas o seu. Pode ser que Ruge o Leão, eu gosto bastante. Ah, tá vendo? Não é tão difícil. Fácil. Jefferson, um livro do Antigo Testamento. Do antigo, vou começar com o Gênesis.
Ah, Amanda. Êxodo. Amanda, livro do Novo Testamento. Sem ser Mateus. Apocalipse. Joia. É, você. João? João. João, boa. O livro embaixo do braço. Uma personalidade do Antigo Testamento. Personagem. Personagem Caim. Abel. E é do novo ou do antigo? Antigo. Do Antigo. Do antigo? Ixi. Ruth. Ruth, legal. Um personagem do Novo Testamento, sem ser Jesus. João. Mateus. Esses dois. Esses aí já sabem, né? É. Se pudesse definir Jesus em uma palavra, qual seria? Núcleo. Não, tirando. Já foi. Uma nova. Ah, núcleo já foi, já. É, uma nova. Núcleo em vida, tá? Corta. Transformação. Hã? Transformação. Perfeito. Renovo. E se Jesus te ligasse agora, o que você diria? É ruim que eu não atendo o celular quando ninguém liga. Oh, pô, Jesus tá te ligando e você não vai atender? Eu Como nunca assim? atendo Como ninguém, assim? ninguém. O que você falaria? É, o que você diria? Alô? Tem um bom ponto. O que você diria? Caraca, me fez refletir. Volta Me logo. busca. Eu já ia perguntar. me busca. Eu já ia perguntar pra Deus se ele já tá voltando logo. Vai demorar? Mas aí eu ia falar assim, Deus, mas calma, não volta ainda, Deixa eu porque eu ainda casar. quero casar. Aí Jesus, Deixa eu casar. na hora do casamento, os dois dizem sim. Aí você pode voltar. Toca a trombeta, anjo. Vamos ajudar na música. E a última coisa que vocês oraram agora? Agora não, né? É a última coisa que vocês oraram. Ali na porta, antes de começar, a gente orou, eu e ele. Pelo quê? Por aqui, por este Por momento. esse momento. Olha como eles oram. Combinaram isso aqui. Eu acho que combinou. E olha que a gente nem falou nada, hein? Se tivesse que pregar em 1 minuto, falaria sobre... Tempo na tela. 1 minuto, vai. Identidade, eu falaria. Sobre perdão. É. Destrinche. Destrinche. Sobre a situação que eu contei para vocês, eu falaria sobre perdão porque você lidar com um processo onde a pessoa te causou uma dor e não foi só para você, foi alguém que você ama muito. E você ter que conviver com aquela pessoa, você ter que olhar na cara dela todos os dias. Porque você não decidiu perdoar ainda, mas a pessoa que sofreu decidiu. Então, por que você vai guardar uma mágoa de algo que não foi feito diretamente para você? Então, mesmo diante disso, você liberar perdão ainda assim é muito difícil. E se Então, por fosse conta pra você, disso, você perdoaria? Não perdoaria? eu tive que perdoar. gente perdoa. Eu tive que trabalhar isso e perdoei. E você, Amandinha? O meu seria identidade, porque tem muitas pessoas que não conseguem ter identidade, né? Ver essa identidade que elas têm dentro delas, ainda mais quando elas estão dentro de uma igreja, ali congregando, né, dentro da igreja com Cristo. Então, tem muitas pessoas que não conseguem identificar. Então, eu tentaria ajudar ela a identificar este lugar para que ela pudesse ter sua própria identidade, que é super importante, para ela ser realmente quem ela é e para ela sempre focar em Deus e não nas pessoas, nas atitudes das pessoas. Sei que vocês já pregaram aí rapidamente, mas eu gostaria que vocês deixassem uma palavra para quem está assistindo aí a gente. Algo rápido, pequeno, nada... Eu coloquei ali no meu celular, mas eu não lembro. Fala você. Estou tentando lembrar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa daí eu aprendi aqui na Batista, hein? Uma mensagem para o jovem que está em casa assistindo vocês. Depois da sua caminhada cristã, que você compartilhou com a gente, o que você teria para falar com um jovem que está te assistindo agora? Sobre as suas experiências. O mundo é doido, mas Jesus é mais doido ainda. Então, ande com Jesus. Seguimos. Olhe para ele, não se distraia com pessoas. Esse é o principal. E, além disso, que vai te fazer com que você fique bem na fé, tenha maturidade espiritual, tenha discernimento. Glória a Deus, né? É.
glória a Deus. Amém. Momento da oferta. Quem dá com a alegria lá no céu. Vamos deixar o Pix aqui, do QR Code. Mas, de verdade, muito obrigado por você estar aqui. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, que vocês continuem sendo um instrumento na mão de Deus no ministério que vocês estão, fazendo o seu ministério cada vez mais grande, crescendo cada vez mais, e que vocês permaneçam firmes aí no que não o Senhor sonhou, mas o que o Senhor projetou para a vida de vocês, tá bom? Amém. Eu vou falar por mim, mas eu acho que ele também concorda. Eu me senti muito honrada. Quero agradecer vocês por terem me permitido participar desse quadro. Fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. E que Deus possa continuar abençoando esse ministério novo de vocês, que vocês possam impactar outras vidas através disso que vocês fazem, porque vocês dispõem do tempo de vocês, né, de, por exemplo, estar em casa, e hoje vocês estão aqui para poder realmente levar a palavra para outros jovens. Então, que Deus possa capacitar cada vez mais a vida de vocês também. Concordo muito com o que ela disse, porque... Assina embaixo. Foi obrigada assim a embaixo. concordar, né? O pai não foi Tem que obrigado. concordar, hein? Ela me ameaçou a concordar. Mas, de fato, é um trabalho que exige muito da gente. E você está disposto, porque é literalmente você entender que não é por você mesmo, é por Deus. E vocês fazem isso um papel de forma esplêndida. Não tenho o que falar. Tanto das pessoas que a gente pensa, são só eles que estão fazendo o programa. Tanto de gente que tem na produção, no louvor, na plateia. Muita gente envolvida, Sim. envolve muita coisa. Então, o trabalho de vocês é lindo. Um abraço para o Bispo que fez esse convite. Beijo, Totalmente Bispo! Eles foram pagos para falar isso. É porque não tá ao vivo, senão ele ligaria pra cá, Ele né? ia estar aqui. Ele vai ligar, ó. 3, 2, 2, 1. Mas um abraço pro Bispo, que sempre está em contato, conversando. Sim. Então é uma honra estar aqui. Uma honra, e dá pra ver que é tudo feito com muito amor e carinho. Amém, né? Amém. Depois dessa... Eu fiquei dessa, bobo. né? Agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Fico muito feliz que você esteja assistindo até aqui. Abençoa a sua vida. As nossas redes sociais vão estar aí na descrição. O nosso horário de culto também. Venha nos fazer uma visita. Então, até a próxima, até o programa Jovens, se Deus quiser, se Deus não tocar a trombeta até lá, né? Não, ainda Vai não. tocar, Amanda vai precisa tocar. casar. Amanda aqui, não. Casar, gente. Não vai casar, não. Mas é isso. Tchau, tchau. Tchau, gente. Ai, amei.